Você sabia que existe um povo na Bíblia que desafiou Israel com rituais obscuros, alianças traiçoeiras e uma história de origem chocante? Os Moabitas, descendentes de um ato impensável, são mencionados diversas vezes nas Escrituras como inimigos do povo de Deus. Mas, o que poucos sabem é que, no meio de sua história sombria, existem lições profundas e impactantes para nós até hoje. Neste vídeo, você vai descobrir 5 lições surpreendentes sobre os aterrorizantes Moabitas e como a trajetória deles pode mudar sua visão sobre fé, obediência e redenção. Os Moabitas não eram apenas uma nação vizinha de Israel. Eles eram uma força espiritual opositora, um reflexo do que acontece quando o homem se distancia de Deus e segue seus próprios desejos. Desde a sua origem, marcada por um ato de incesto entre Ló e sua filha, até seus encontros turbulentos com o povo de Deus, essa nação simboliza a rebeldia, a idolatria e os perigos da influência pagã. Mas será que há algo além dessa história sombria? Será que os Moabitas têm algo a nos ensinar sobre os planos de Deus? Vamos desvendar esses mistérios agora. E tem mais. No final deste vídeo, você vai se surpreender com um detalhe chocante sobre os Moabitas que poucos pregadores mencionam. Então já se inscreva no canal para continuarmos trazendo estudos profundos como este, e ative o sininho para não perder nada. Os Moabitas são um dos povos mais enigmáticos da Bíblia, e suas aparições nas Escrituras sempre carregam um simbolismo profundo. Muitos conhecem apenas a parte em que eles foram inimigos de Israel, mas poucos sabem como essa relação começou e qual foi o desfecho dessa história. Você vai se surpreender ao descobrir que, apesar de serem condenados e amaldiçoados, Deus usou os Moabitas de uma forma completamente inesperada. Os Moabitas aparecem na Bíblia desde os tempos de Abraão e são fruto de uma relação proibida. Mas como um povo que nasceu de um erro se tornou uma nação poderosa? Para entender isso, precisamos voltar ao início da história e compreender a mentalidade desse povo. Além disso, a relação entre os Moabitas e Israel foi marcada por conflitos, maldições e até episódios de sedução espiritual. Mas por que Deus permitiu que esse povo existisse? O que eles representavam dentro do plano divino? Tudo começou após a destruição de Sodoma e Gomorra. Ló e suas filhas se refugiaram nas montanhas, acreditando que o mundo havia sido devastado. No desespero, as filhas de Ló decidiram garantir a continuidade da linhagem da família de uma forma impensável. Embebedaram o próprio pai e tiveram filhos com ele. Dessa relação nasceram 2 povos, os Amonitas e os Moabitas. Desde a sua origem, os Moabitas carregavam um estigma de desobediência e afastamento dos princípios divinos. Ao longo da história bíblica, vemos os Moabitas surgindo como adversários diretos do povo de Israel. Quando os israelitas estavam a caminho da terra prometida, foi Balaque, rei dos Moabitas, quem tentou amaldiçoá-los através do profeta Balaão. Mais tarde, esse mesmo povo seduziu os israelitas a adorarem seus deuses pagãos, despertando a ira de Deus. Mas será que todos os Moabitas foram condenados para sempre? Será que há algo neles que ainda pode nos ensinar algo valioso? Acredite, a história dos Moabitas vai muito além de guerras e intrigas. Há um detalhe específico sobre eles que pode mudar sua forma de interpretar diversos eventos bíblicos. E se eu te disser que um dos maiores exemplos de redenção da Bíblia vem justamente do meio dos Moabitas? A cultura moabita era repleta de práticas idólatras e imorais. Eles adoravam o deus Camus e praticavam sacrifícios humanos, algo abominável aos olhos do Senhor. Porém, a Bíblia nos mostra que mesmo dentro de um povo mergulhado no pecado, sempre há aqueles que escolhem um caminho diferente. E um desses exemplos é justamente Ruth, uma mulher moabita que mudou a história da redenção. Você sabia que a linhagem do próprio Messias, Jesus Cristo, tem sangue moabita correndo em suas veias? Isso muda completamente a forma como vemos esse povo. Agora vamos ao que realmente interessa. Separamos 5 lições impressionantes que a trajetória dos Moabitas nos ensina. Desde os perigos da desobediência até um surpreendente exemplo de graça divina. Essas lições não apenas revelam verdades espirituais profundas, mas também nos mostram o quanto a história da humanidade é cíclica e como os mesmos erros continuam sendo cometidos até hoje. A origem não define o destino. Os Moabitas nasceram de um ato de pecado, mas isso não impediu que pessoas como Ruth encontrassem um propósito maior em Deus. Más influências podem destruir uma nação. Os Moabitas corromperam Israel com idolatria e imoralidade, o que trouxe graves consequências para ambos os povos. A obediência a Deus traz livramento. Israel sofreu por se misturar com os Moabitas, mas aqueles que permaneceram fiéis foram preservados. Deus pode usar qualquer um para o seu plano. Apesar da condenação aos Moabitas, Deus usou Ruth para ser parte da linhagem de Jesus, mostrando que ele pode redimir qualquer história. A graça supera qualquer maldição.
Deus havia proibido os moabitas de entrarem na congregação de Israel, mas Rute, por sua fé e lealdade, foi aceita e se tornou um elo fundamental na história da salvação. E a grande reviravolta, mesmo com sua origem conturbada e seus constantes pecados contra Deus, foi dos moabitas que veio uma das mulheres mais importantes da linhagem de Jesus. Isso mesmo, Rute, a moabita, tornou-se um símbolo de lealdade, redenção e graça. Essa é uma das maiores provas de que Deus pode transformar qualquer história, por mais sombria que pareça. O que essa história nos ensina? Que não importa a origem, as falhas ou os erros do passado, Deus sempre abre caminho para aqueles que escolhem segui-lo de verdade. Rute foi uma prova disso, assim como tantos outros personagens bíblicos. Se esse estudo te impactou, compartilhe com mais pessoas e continue explorando os mistérios da Bíblia conosco. Assista a este outro vídeo aqui na tela, que vai te mostrar outro aspecto surpreendente da história de Israel.